pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, eu sou a Jobis, esse é o Jobis Psi, um lugar em que você sabe, a gente conversa sobre deficiência visual de uma perspectiva emocional, de uma perspectiva coracional, de uma perspectiva existencial, de uma perspectiva psicológica, filosófica, enfim, é tudo de bom. E hoje é um dia tudo de bom, porque hoje é 4 de janeiro, e 4 de janeiro, pra quem não sabe, pra quem não lembra, é o dia do Braille, porque foi o dia em que nasceu Luiz Braille. E para quem não sabe, para quem não lembra, Luiz Braille foi o inventor do Braille. Foi um menino que com 4 anos estava brincando na oficina do seu pai. O pai trabalhava em curtume, né? E ele furou os olhos acidentalmente, acho que um olho só, depois passou para o outro, com um objeto pontiagudo. Quando ele cresceu, ele foi para um Instituto dos Meninos Cegos de Paris, me perdoem se está errado o nome exato da escola, me perdoem. E aí, quando ele lá chegou, ele viu uma palestra do Capitão Berber. O Capitão Berber, ele foi um capitão e ele inventou um método para os soldados se comunicarem enquanto estivessem nas trincheiras, no escuro, né? Foi, portanto, um sistema pensado para a guerra. O Louis Braille pegou esse sistema, simplificou esse sistema e transformou no Braille que hoje a gente conhece, que é utilizado tanto para escrita comum como para musicografia. Pois é, através do Braille a gente também pode conhecer e ler partituras musicais. Apesar de ter morrido bastante cedo, com pouco mais de 40 anos, ele deixou pra gente esse legado. E é um legado que muitos de nós ainda não compreendemos. Embora o Braille seja a escrita mundial das pessoas cegas e com baixa visão, ele não é para todos. Nem todo mundo tem acesso ao material para escrever Braille corretamente, ou uma pessoa que realmente saiba ensinar Braille corretamente. E muitas pessoas também, compreensivelmente, têm resistência ao Braille, porque perderam a visão ou não estão confortáveis com a condição de pessoas cegas, e daí quando você escreve Braille, bom, é oficial, você é cego. Então existe essa resistência. Existem também alguns mitos em relação ao Braille, como por exemplo, você só aprende se você for bem pequenininha, errado, e se você tiver um talento especial para o tato, tipo assim, o superdotado do tato, errado de novo. Ou se você tiver mãos hipermacias, não necessariamente. E por conta de tudo isso, embora o Braille seja para todos nós, ele não está com todos nós. Eu acredito muito que para a gente conseguir a nossa autonomia, a gente precisa de empoderamento. Para a gente conseguir fazer empoderamento nada mais é que você dizer sim ou não para as coisas. Você precisa de informação correta. Então não dá para eu vir aqui falar de Braille de uma perspectiva emocional, de uma perspectiva filosófica, sem trazer informações materiais de como está a questão do Braille. Muitas pessoas acreditam, por exemplo, que o Braille não morreu. Não é exatamente isso, é um pouco mais sério que isso. O Braille, como tecnologias mais mecânicas, está sendo absorvido pelas novas tecnologias. É mais ou menos o que aconteceu com a fotografia, por exemplo. Não é porque não são mais utilizadas tão regularmente as câmeras com filmes que não existe mais fotografia. Embora existam 1000 formas de você tirar foto sem ser com seu celular, a forma mais comum no momento é você pegar o celular e tirar foto. Hoje, tanto o sistema Android quanto o sistema iOS permitem que você escreva o Braille na tela do celular. Isso dá bastante agilidade e, diante das opções de um teclado externo, bom, você não precisa carregar nada mais, é só você ter os dedinhos e escrever na tela do celular. Mas a gente tem uma desvantagem também. Para ler Braille não é tão fácil assim. Para ler Braille eu preciso ou de um livro, e os livros Braille são bem mais espaçosos, bem mais caros, bem mais difíceis de conseguir que os livros em tinta, ou eu tenho a linha Braille. E as linhas Braille são muito caras. Então ler Braille não é tão fácil quanto... escrever Braille não é tão simples. E ler Braille é um pouquinho mais complicado. E aí, diante de tudo isso, a gente tem uma outra dificuldade que acomete as pessoas usuárias. Quando eu leio livros pelo computador, pelo celular, quando eu não tenho contato direto com as palavras, quando eu não toco com as palavras com meu dedo, eu vou tendo um déficit ortográfico. Porque, embora eu possa ler tanto no computador quanto no celular soletrando, não é prático, a gente não faz isso na verdade. E quando a gente acha que sabe uma palavra, mas essa palavra está errada, a gente acha que está certo. E a gente não vai soletrá-la. Então, gente, baseado nisso, a gente que não tem muita vivência com Braille, ou não teve a oportunidade de ter muita experiência, a gente pode sim ter um déficit ortográfico. Isso não fica legal.
Eu confesso para vocês que eu tenho 2 graduações, sem dúvida li milhares de livros, mas eu digo para vocês com muita tranquilidade. Eu não escrevo tão bem quanto escreveria se eu tivesse tido o mesmo percurso sendo uma pessoa que enxerga. Não é mimimi, é fato. Simplesmente porque, bom, para eu saber como as palavras são escritas, eu tenho que decorar. Ah, mas você pode conferir no Google. É, eu posso, se eu achar que tem chance de eu estar errada. Se eu achar que eu tô certa, eu não vou conferir. E aí, a gente tem um problema. E você? Como é que você lida com o Braille? Você gosta? Você sabe? Você queria ter o Braille mais longe? Você queria ter o Braille mais perto? O Braille não é uma obrigação, mas é um direito. E esse direito ele precisa ser garantido. E na verdade ele não é tão garantido assim. Mas a gente precisa saber que ele existe. A gente precisa, como pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, saber que esse menino, que com 4 anos perdeu a vista por acidente, foi o mesmo menino que usou um sistema que tinha sido criado para a guerra, para promover a educação, para promover a pedagogia. Eu queria muito dizer que antes do Braille, o isolamento social das pessoas cegas era infinitamente maior. Você não podia ter a privacidade de escrever uma carta. Tudo que você podia ser e fazer estava restrito àquilo que você pudesse falar para quem estava na sua frente. Lembra? A gente não tinha um telefone, não tinha internet. E isso era muito restritivo. Então a nossa vida era muito mais restrita antes do Braille. Nós não podíamos ser alfabetizados. Nós jamais poderíamos entrar na biblioteca e sair de lá realmente com um livro. E algo muito importante também. A gente não poderia escrever um livro. E sim, quando a gente pode escrever um livro, a gente pode tomar parte desse grupo de pessoas que deixam alguma marca na história. Todos os relatos que a gente tem de cegos antes do século XIX eram relatos escritos por terceiros. Eu acho que é o Voltaire, que tem um relato sobre um cego que ele conheceu, que ele fica impressionado porque o cego consegue medir, acho que eram umas coisas de licor, eu acho, com a mão, com precisão, tipo, nossa, olha que legal, né? E a gente não sabe dele, a gente não sabe como ele se sentia, a gente não sabe como era isso para ele. A gente não tinha estudos sobre deficiência realizados por dentro da experiência. Hoje a gente pode fazer isso. Para a gente conseguir entrar nas universidades com os nossos computadores, outras pessoas tiveram que entrar com suas pranchetas e com seus punções, né? Então, a gente, mesmo que tu não queira usar o Braille por qualquer motivo, é um direito teu. Mas tem 2 coisas que a gente precisa colocar na mesa com muito carinho, com muito respeito. A primeira é que o Braille não está morto. Ele está se transformando, como tantas coisas ao nosso redor. E a segunda coisa, tão mais importante, é que a gente não teria o que temos hoje se não tivéssemos tido Braille antes. Então, o Braille, antes do Braille, gente, muitas pessoas discutiam se pessoas cegas eram intelectualmente capazes de serem alfabetizadas. Havia essa discussão muito séria nos séculos XVI e XVII. E muitas pessoas pensavam que não, que por ser cego você nunca ia ser alfabetizado, nunca ia poder estudar, aprender. E isso, quando a gente tem o analfabetismo de uma população grande, o que a gente tem? Vulnerabilidade social. A gente não consegue falar por nós mesmos, a gente não consegue compreender muitas questões que são discutidas, a gente não consegue entender as mínimas estruturas de poder. A internet é um evento recente, a gente não tem 50 anos de internet ainda. Mas para o mundo chegar onde a gente chegou, a gente precisou, como população com deficiência, do Braille visual, né? O Braille que nos permitiu ter cidadania, nos permitiu ter o mínimo de voz. E hoje ele ainda tem muito para nos oferecer. Mas, é claro, é um convite, não é uma obrigação.
Eu acho muito importante frisar isso sempre. Tu não é obrigado a gostar do Braille, a querer o Braille pertinho de ti. Mas tu tem o direito de saber qual a importância e quais as possibilidades. Abraços bem embrailados para todo mundo. Até amanhã.